Eu quero que você imagine 3 cenários hipotéticos aqui comigo. Vamos imaginar. O primeiro cenário, você está andando na beira da praia, na calçada ali da praia, você está vendo o mar, caminhando na praia de Balneário Camboriú, ou Rio de Janeiro, ou Jurerê Internacional, enfim, uma praia que você gosta. E aí você caminhando naquela praia, já está quase ali no início da noite, no finalzinho da tarde, a praia não está muito movimentada, que isso é um milagre acontecer em Balneário Camboriú ou no Rio de Janeiro, por exemplo, nesse horário. Mas enfim, você está caminhando. E você percebe que o movimento de fato não está muito ali lotado a praia, né? E aí quando está caminhando, você está enxergando a praia, você está vendo aqui os barzinhos, padaria, outras lojas, sorveterias, caminhando. Eu vou atravessar a rua, você pensa, vou atravessar a rua e vou caminhar ali nos bares. E aí você atravessa a rua, começa a caminhar ali pelo bar, e aí quando você vira uma rua de um barzinho, você acaba virando a rua e você dá uns 5, 10 passos. Nesse exato momento, sem você perceber, ver na verdade, alguém, um ladrão, chega por trás de você e te dá, não sei como se chama isso na sua cidade, mas eu conheço como sossega-leão, certo? Ele abraça você com os braços aqui e com o antebraço, com o braço dele, ele dá um sossega-leão, enforca você e nesse movimento com a outra mão, ele aponta a arma na sua cabeça. Esse é o cenário que eu quero que você imagine agora. Isto é, ele está assaltando você de uma maneira forçada e traumática e pede para você passar o celular. E você ali, naquele desespero, tentando pegar ele, colocar a mão no bolso, você pede para ele não atirar, não matar você, você entrega o celular e ele pega, empurra você e sai correndo. Tente imaginar essa cena. Talvez, eu não te conheço, mas talvez essa cena aconteceu com você. Mas eu quero que você imagine, se você não passou por uma cena como essa, só tente imaginar você nessa situação. Seu coração ali acelerando, suas pupilas dilatando, você suando frio, tendo as mãos suando ali frias. Naquele momento, algo no seu organismo, no seu sistema ali cardiovascular, imunológico, respiratório, no seu sistema nervoso, aconteceram ali mudanças. Esse é um cenário. O outro cenário, uma pessoa viu toda essa cena. Essa pessoa estava ali num barzinho, naquele barzinho que você virou a rua. Ela viu essa cena. Talvez essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela passou por um assalto na rua. E ao ver a sua cena, você vivenciando isso, ela sofreu também um impacto. Porque ela lembrou dos momentos traumáticos que ela teve naquele assalto que ela vivenciou. Não especificamente naquele local, mas em algum momento na vida dela. Então ela teve algumas alterações devido a essas lembranças. Vivenciar isso com você, não passou com você, mas ela viu isso porque remeteu a lembranças traumáticas no passado. Esse é o segundo cenário. Uma segunda pessoa que viu ali, presenciou essa cena que aconteceu com você. Você é a primeira pessoa que vivenciou aquilo, certo? Em primeira pessoa. Aí uma terceira pessoa viu aquilo. E o terceiro cenário vamos imaginar uma outra pessoa que no outro dia, assistindo o jornal ali, ele mora na cidade onde você estava ali passeando, onde você sofreu o assalto, e o jornal exibiu imagens da câmera ali do bar, no qual essa câmera conseguiu capturar a imagem do assaltante fazendo ali o assalto com você. E essa outra pessoa, essa terceira pessoa está assistindo. Não sei se a pessoa talvez ela tenha vivenciado um assalto na rua ou não, mas só visualizando aquela imagem, dependendo do histórico, das memórias que ela criou, de um momento estressante, traumático que ela venceu, isso de alguma maneira transformou, reajustou o organismo dela, no caso aqui o sistema nervoso, algumas circuitarias específicas. Ao lembrar disso, as memórias novas que foram criadas ao ver essa cena, mesmo sendo cenas pela televisão, ou essa segunda pessoa, no segundo cenário, que presenciou, viu ali ao vivo acontecendo, ou você, se você passou já por 2, 3 assaltos na rua, ou é o primeiro que você está passando, vivenciou, enfim, foram 3 cenários. Qual o objetivo disso? Se nós formos buscar essas alterações que aconteceram em memórias novas criadas, traumáticas, e você tentar ali suavizar a situação, deixar você mais tranquilo com aquilo, o seu cérebro ele se plastificou, ele se alterou em relação a um momento, a um contexto específico, especialmente um momento traumático, com uma alta valência emocional.
É o que nós chamamos de um recurso, que o nosso cérebro, um recurso biológico de neuroplasticidade. Uma definição que eu gosto muito é essa. A plasticidade neural, também conhecida como neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, pode ser definida como a capacidade do sistema nervoso de alterar sua atividade em resposta a estímulos intrínsecos ou extrínsecos, reorganizando sua estrutura, funções e conexões. Preste atenção, então a capacidade do sistema nervoso de alterar as suas atividades. O que significa? Reorganizar sua estrutura, funções e conexões. É muito comum, é muito mais comum, na verdade, você escutar em vídeos, em palestras falando de como esse potencial fator positivo que o nosso cérebro tem, o sistema nervoso, de ser plástico, se modular, se reorganizar. Mas a plasticidade ela acontece também sobre efeitos, demandas negativas, traumáticas, estressantes. E aqui o objetivo do vídeo é trazer recursos de como nós podemos ter uma visão mais construtiva, porque não é boa, né, falar visão positiva, porque é traumático ali, algo, um estresse, talvez um estresse crônico, como nós vamos reorganizar isso e buscar recursos e intervenções para melhorar a saúde mental, o bem-estar da pessoa. Esse é o ponto. Não é só falar para a pessoa, por exemplo, ser resiliente. Nós não sabemos o histórico. Por isso eu compartilhei esses 3 cenários hipotéticos, porque em cada um deles, se você vivenciar, dependendo do seu histórico, você pode se reorganizar, demonstrar uma maior vulnerabilidade à situação ou construir uma resiliência maior em relação a uma situação futura em determinado contexto, traumático ou não. Eu vou deixar todas as referências aqui abaixo, caso você queira aprofundar aí nas leituras, eu até recomendo, vou deixar os links aqui dos trabalhos. Mas vou citar especificamente esse trabalho, esse artigo que está aparecendo na sua tela, de 2 pesquisadores fantásticos que vão trazer aí nessa ideia, nessa análise crítica na literatura, sobre como os fatores sociais impactam isso, né? Traumas na primeira infância, por exemplo, um abuso, uma ausência de um afeto, de um cuidado, o que isso pode trazer nessa plastificação, nessa reorganização do sistema nervoso e como isso vai refletir na saúde do indivíduo. Os 2 pesquisadores são esses 2, o Richard Davidson e o Bruce McWane. O Richard Davidson ele é pioneiro nos estudos dos impactos, nas aplicações das neurociências dentro dos estudos da meditação, do mindfulness especificamente. O Bruce McWane, ele faleceu, se eu não me engano, no início de 2020, mas ele é um dos autores, dos pesquisadores mais citados, o que nós chamamos de nova ciência do estresse. Fantásticos os trabalhos do Bruce. Inclusive, uma curiosidade, ele é um dos orientadores, foi um dos orientadores dos brilhantes trabalhos das pesquisas, hoje, atualmente, um dos maiores neuroendocrinologista da atualidade, Robert Sapolsky, o Bruce McWane. Então, esses são 2 pesquisadores brilhantes que eu até recomendo, tem inúmeros vídeos deles aqui no YouTube que você pode se aprofundar. O que eles buscaram entender nesse artigo? Eles analisaram criticamente a literatura existente para identificar as formas pelas quais o estresse afeta o cérebro e as implicações para a compreensão e promoção do bem-estar. Isto é, os impactos negativos do estresse no cérebro podem levar a mudanças em sua estrutura e função, o que pode contribuir para problemas de saúde mental, como depressão, como a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático. Veja só que interessante, eu peguei algumas imagens do próprio artigo e você não precisa entender dessa análise gráfica de imagens, mas só para você entender como eles demonstraram isso a partir desse artigo, esses efeitos principalmente dos traumas de um alto impacto emocional na primeira infância e como isso se reflete no desenvolvimento, nessa plasticidade, nessa reorganização do sistema nervoso, principalmente algumas regiões específicas do cérebro humano. Veja essa imagem, você não precisa entender, reforçando, mas preste atenção nessa imagem, eu vou fazer aqui uma análise com você, certo? Na parte superior você vê do lado esquerdo um gráfico com pontinhos vermelhos, pontinhos em azul, e do lado direito uma imagem, um escaneamento cerebral, certo? Ali do lado esquerdo você vai observar crianças, eles fazem uma diferença entre crianças abusadas fisicamente, eles apresentam uma redução no córtex orbitofrontal em comparação com o grupo controle, ou crianças que chamamos de desenvolvimento típico, normal, certo? O córtex orbitofrontal é essa regiãozinha que está ali destacadinha no lado direito,
em vermelhinho, em laranja ali, amarelada. Há uma redução significativa na comparação entre esses dois grupos. Já na parte inferior, nos dois gráficos, ambos os gráficos fazem referência a crianças que sofreram esses abusos, certo? Na primeira infância. Porém, o que chamou a atenção também é que entre essas crianças fisicamente abusadas, aquelas com pior função acadêmica e pior funcionamento familiar, eles chamam de funcionamento familiar aqui, que seria uma família com alto índice ou valência de estresse, elas exibem, comparando entre elas, um volume menor ainda no córtex orbitofrontal. Olha só que interessante. E aí, em outra imagem que eles disponibilizam no artigo, coloquei aqui para vocês, onde eu circulei, eles fazem comparações de algumas regiões específicas, mas eu quero dar destaque aqui, porque não foi encontrado nessas outras duas regiões na direita, no hipocampo e no núcleo caudado, eles não encontraram uma alteração, mas especificamente nessa, no círculo vermelho, na amígdala, olha que interessante, o que eles chamam de crianças pós-institucionalizadas, adotadas posteriormente, elas apresentam um maior volume da amígdala em comparação com as crianças adotadas precocemente e com controles, comparando com controles de desenvolvimento típico. Preste atenção. Então eles pegaram a comparação nisso, especificamente essa alteração na amígdala, que pegando essas crianças que foram adotadas posteriormente ou de uma maneira tardia, comparadas com crianças que foram adotadas numa idade mais jovem, mais novas, há essa reorganização dessa região específica, isto é, esse aumento do volume dos grupos amidaloides nessas crianças adotadas tardiamente. E o interessante também, veja, que o asterisco ali indica que o grupo adotado posteriormente exibe esse volume de amígdala significativamente maior em comparação com cada um dos grupos que eles estão utilizando. Vamos pensar juntos agora. Entendendo uma perspectiva do desenvolvimento evolutivo cortical e subcortical, essa lâmina mais recente desenvolvida, uma perspectiva evolutiva, que faz aí o córtex, que faz o controle e reorganização, adaptação, análise dos sentimentos, das informações sensoriais que estão vindo ali da periferia, do sistema nervoso periférico, em direção ao sistema nervoso central, e essas informações são lapidadas no tronco encefálico para algumas regiões de circuitarias subcorticais, como os núcleos talâmicos e dos núcleos talâmicos para as regiões específicas do córtex, enfim, essas regiões, o lobo frontal, occipital, parietal e temporal, que esses lobos farão essas lapidações. Essa regiãozinha específica no lobo frontal, orbitofrontal, ela possui conexões dessa região com regiões subcorticais, que está abaixo aí dessa camada, dessa lâmina mais desenvolvida, aqui especificamente com a amígdala, que são regiões, circuitarias envolvidas na regulação dos processos emocionais. Por que eu dei essa breve explicação? Porque isso significa, leva os pesquisadores a uma conclusão, uma hipótese, de que se eu tenho um atrofiamento, uma redução, melhor dizendo, uma redução nessa circuitaria pré-frontal, no órbito frontal, que faz conexões, axônios, que produzem projeções para a amígdala, que a amígdala é uma região, os grupos amidaloides são grupos que possuem um forte poder ou impacto na regulação desses estímulos com uma alta valência emocional. Se eu tenho uma redução na região que possui esse controle de inibição e regulação, se eu tenho uma diminuição dela, eu estou diminuindo a capacidade, e um aumento no volume dessa região responsável pelo filtro emocional, eu acabo oferecendo, o indivíduo acaba tendo uma hiperativação em estados de vigília, de ansiedade, de alerta. Logo, a pessoa pode ter um indivíduo em uma fase adulta, por exemplo, se isso não for cuidado, se ela não tiver intervenções ali que vão manipular ou vão regular a educação da pessoa mediante a comportamentos de vulnerabilidade, ela pode desenvolver essa vulnerabilidade em desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Se eu tenho então essa hiperativação dessa região, dessas circuitarias que produzem esse maior estado de vigília, de atenção direcionada, e essa hipervalorização em eventos catastróficos, por exemplo, logo a pessoa está mais vulnerável. Ela não terá essa habilidade sociocognitiva em regular esses estados de valência emocional negativa. Olha que interessante.
E aí os pesquisadores destacam no próprio artigo, ali especificamente na página 2, que um resultado crítico deste trabalho é a noção de que, assim como nós, vivendo aí em sociedade, estamos aprendendo a assumir mais responsabilidade por nossa saúde física, nos envolvendo aí a prática regular de exercícios físicos, nós também temos que assumir mais responsabilidade por nossas mentes e cérebros. Isto é, nos envolvendo em praticar regularmente certos exercícios mentais, que seriam esses exercícios meditação e psicoterapia, que podem induzir alterações plásticas no cérebro e que potencializam e que potencialmente têm consequências benéficas duradouras para o comportamento social e emocional. Então, mesmo acontecendo esses fatores, esses traumas da primeira infância, dependendo como um indivíduo, a pessoa, a criança ou adolescente tem o seu envolvimento, ali, por exemplo, socioafetivo, com as bases sociais, e aqui quando me refiro a isso, as amizades, os cuidadores, me refiro a cuidadores aqui, talvez o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, ela vai se reorganizando para superar e reverter a situação. Porque, como eu disse no início, o sistema nervoso ele é plástico em como ele vai se reorganizar nessas estruturas. Nesse sentido, eles compartilham algumas principais conclusões. Veja, o estresse tem um impacto significativo no cérebro e pode levar a alterações na estrutura e funções do próprio cérebro, consequentemente ter consequências negativas para o bem-estar. As intervenções destinadas a promover o bem-estar, bem como mindfulness e o exercício físico, podem ter um impacto positivo no cérebro e neutralizar os efeitos negativos desse estresse. Olha só que interessante. Então, a abordagem, as intervenções direcionadas, assim, como você pai, como você mãe, gerente, gestor, a maneira como você articula as suas palavras para os seus colaboradores, nas reuniões, o que você está vivenciando, como isso reflete no passado projetivo que você faz, nas memórias que você vivenciou para os futuros problemas ou situações complicadas, desafiadoras e tristes que você pode passar. Enfim, são N contextos, somos animais sociais. O cérebro humano é um órgão social afetivo. Então, identificar isso, por isso eu faço eu dou muita ênfase em respeitar o passado da pessoa, o que ela venceu, porque isso vai influenciar com certeza a maneira como ela vai reagir a um determinado contexto atual. E eles continuam. O impacto do estresse das intervenções na neuroplasticidade, ele é influenciado por diferenças, preste atenção, diferenças individuais, incluindo fatores genéticos e epigenéticos, bem como pelo contexto social e cultural mais amplo em que ocorrem as alterações neuroplásticas. Sabendo disso, tendo consciência disso, esse é o motivo porque eu não gosto, quando você vai em palestras corporativas, eu costumo dar palestras corporativas, inclusive se você tiver interesse em trabalhar isso na sua equipe ou na sua organização, mande uma mensagem para mim, nós podemos conversar. Eu gosto de trabalhar essa ideia de neurociência da resiliência, otimismo nas organizações, na liderança, regulação emocional, enfim. Quando a pessoa diz, olha, você precisa ser mais resiliente, mas são diferentes contextos, diferentes histórias, cada cérebro tem uma história em relação a esse processo adaptativo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui o cardzinho aqui para vocês, ou na descrição. Nesse vídeo eu compartilho um outro artigo, esse artigo, sobre como os autores buscaram entender a adaptação do estresse, essa neurobiologia da resiliência. E o que eles trazem nesse artigo, vou trazer aqui rapidamente um resuminho do que eu trabalho nesse vídeo que eu compartilhei aqui, sugeri para você assistir, é o seguinte: as pesquisas destacam que componentes neurais, neuroquímicos, genéticos e epigenéticos específicos podem caracterizar diferentes níveis de vulnerabilidade ou de resiliência, com base em como o indivíduo responde ao mau estresse. Olha só, diferentes então fatores epigenéticos, genéticos, neuroquímicos, contextuais daquele fator específico daquela pessoa vão interferir na maneira como a pessoa vai receber, por exemplo, uma intervenção, uma psicoterapia. Isso você, profissional da área da saúde, talvez um psicólogo, um psiquiatra, sabe muito bem disso. Você talvez está atendendo 2 pacientes ou 2 clientes, se você é um hipnólogo, por exemplo, que passaram por situações similares, um acidente, ou uma discussão no casamento, um trauma, um abuso na infância, porém, cada um está abordando ou lidando com a situação de uma perspectiva totalmente diferente, totalmente contrária.
uma perspectiva mais positiva, otimista, a outra pessoa cada vez mais uma perspectiva mais negativa, depressiva em relação às respostas comportamentais que ele está buscando, os recursos mentais sobre isso. Se esse assunto te interessa, eu trabalho mais essas ideias dentro do meu clube de assinatura das neurociências afetiva e social, o Clube NAS, tá? Por menos de R$1 por dia, você tem aulas ao vivo comigo 2 vezes por mês, você ganha o curso online gravado Neurociência da Resiliência e do Otimismo, inclusive é um assunto que eu trabalho dentro desse curso, esses tópicos que eu estou trabalhando aqui nesse vídeo. Você também tem acesso ao curso online gravado Neurociência das Emoções e Sentimentos, você também tem acesso ao curso online gravado Ciência da Regulação Emocional, enfim. Convido você a clicar no primeiro link aqui na descrição, que você será direcionado à página do Clube NAS e por menos de R$1 por dia você tem acesso a todos esses conteúdos. Clique, conheça a proposta, você vai se encantar. Legal? Então, para fechar o raciocínio aqui do artigo, que eles compartilham as intervenções que ajudam nessa plasticidade, reorganização, de superação, diminuir os estados de vulnerabilidade que o indivíduo pode se envolver em um determinado evento específico, um passado, uma memória que ela teve, que ele teve com a família, num abandono, maus tratos, enfim. Eles compartilham as seguintes intervenções que podem ser utilizadas. A meditação, tá? Aqui no caso eles falam especificamente com mindfulness. Importante. Sim, há inúmeros artigos cada vez mais demonstrando a importância da meditação nessa questão de reorganização da neuroplasticidade. Agora, isso não significa que ela pode ser aplicada ou usada por todos. Conheço pessoas que não conseguiram se adaptar com mindfulness, que há tipos de meditação, certo? Então, o ideal é você escolher aquela que você vai se sentir confortável, na maneira que você vai se expondo, gradativamente, se habituando com aquilo. Então, é importante destacar isso. Outra intervenção, o exercício físico. É importante que você saia cada vez mais do sedentarismo. Evite ao máximo o sedentarismo. E aqui você precisa focar num exercício físico que traga um desconforto. Em que sentido? Quando você estiver praticando esse exercício, você precisa causar um desconforto, suar, causar aquele desconforto no seu organismo. Não é aquele exercício físico que você, Matheus, todos os dias eu caminho 20 minutos. Mas você está caminhando, você não sente um desconforto ao caminhar ali na esteira, na velocidade 2, e aí você chega em casa e abre aquele refrigerante, come aquele Nutella com aquele pão de forma, depois pede uma pizza, no almoço come aquela lasanha. Não faz sentido algum. Então, o exercício ele tem que causar esse desconforto no seu organismo para cada vez mais ele se tornar resiliente, naquilo trazer os benefícios para o sistema cardiovascular, a adaptação nisso, no condicionamento físico que você está criando, certo? Na sua saúde cardiovascular, no seu sistema respiratório, imunológico, endócrino. Outra intervenção, o apoio social, como eu citei aqui para vocês. O apoio social, você psicoterapeuta, você pai, você mãe, você talvez por conhecimento, por autoconhecimento, entender quais são os ambientes que você está se envolvendo, se expondo, tem um poder gigantesco em como você vai se adaptar e superar os momentos desafiadores, traumáticos na sua vida e tristes. Eu bato nessa tecla, não é desejando o mal, o ruim para você. É que de fato esses momentos aconteceram. Porque estamos lidando com outras pessoas, outras vidas, outras percepções distintas em relação ao que nós vivenciamos, ao que você vivencia. Mesmo você tendo 15, 20 anos de experiência em um determinado setor, no seu trabalho, talvez uma pessoa que está começando agora, claro que ela não vai ter experiência, então você tem que se reorganizar para ajudar aquela pessoa se ela trabalha com você. Ou você ensinando algo novo para alguém que não tem aquela habilidade ainda, ou aquela pessoa que passou por um trauma e você está passando, perdeu alguém, vivenciando um luto, e aquela pessoa está compartilhando ideias ou cenários do que ela vivenciou quando também perdeu o pai, caso você perdeu o pai ou perdeu a mãe, e ela quer dar esse apoio. Então, claro, ela não está sentindo o que você está sentindo, mas pelo fato de ela ter passado por uma experiência similar, ela pode compartilhar apoio ali para você, para diminuir o desconforto. Não vou falar aumentar o conforto, porque não é confortável. É totalmente desconfortável, é triste. É uma situação completamente triste. Você não vê esperança alguma. Perde a vitalidade. E é claro, em outros casos, buscar intervenções como a terapia cognitivo-comportamental e as suas aplicações, estratégias para isso. Recomendo fortemente, eu não sei a situação, mas busque sempre um profissional da área da saúde mental qualificado, um psiquiatra,
um psicólogo, um terapeuta, um hipnólogo, psicanalista. Enfim, se sinta confortável para buscar esse apoio, essa ajuda, certo? Obrigado por estar aqui assistindo o vídeo. Deixe um comentário sobre o que você achou. Se quiser mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, vou deixar ele aqui, ó, @mateus_professor. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau.